Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e hoje eu quero bater um papo sobre conservadorismo. Eu tenho notado que as pessoas, na sua maioria, eu estou em vários grupos de direita, eu converso com muitas pessoas e as pessoas se declaram conservadores, mas quando você fala um pouco mais no assunto, eu percebo que as pessoas não sabem o que que é conservadorismo, o que é ser um conservador, né? E isso na verdade, sim, isso de vários lados. Você tem tanto o pessoal que se diz conservador, não sabe identificar o que é conservadorismo. Quando você tem também aquelas pessoas que são contrárias ao conservadorismo e não sabem defini-lo, né? Claro, a esquerda não sabe definir nem o que que eles são de verdade. E aí eu resolvi vou fazer alguns vídeos falando a respeito do tema conservadorismo. O que é conservadorismo? Como ser um conservador? E para a gente tentar chegar no bom entendimento. Por que eu falo tentar chegar no bom entendimento? É porque, para ser honesto, eu pensei em fazer assim um negócio mais organizado, ponto por ponto. Olha, conservadorismo é isso, pensa assim, faz assim, age assim, vive assim. Quem são, onde eles vivem, o que, que eles comem e tal. Mas não funciona assim. Não funciona assim, tá? É muito mais fácil eu explicar para você o que é um revolucionário, o que é um comunista, um esquerdista, um fascista. É muito mais fácil. Porque o conservadorismo, não tem exatamente uma definição. Não tem uma definição que vai servir para todo mundo, tá? Tem algumas bases, mas não é uma definição. Você define um revolucionário, mas você não define exatamente com facilidade um conservador. Por isso que é até fácil você acusar uma pessoa ou outra de não ser um conservador. Eu vou falar sobre uma acusação uma que foi me feita e uma que foi feita ao Bolsonaro, por exemplo. Então, eu vou tentar falando aqui, e aí, conforme o vídeo acontecer, você pode deixar aí nos comentários uma pergunta, um ponto específico a respeito do conservadorismo, para eu ter um norte para um próximo vídeo, tá bom? Vamos fazer assim. Então você coloca assim, cara, não entendi esse ponto aqui, mas e isso, isso, isso. E aí eu vou explicando. A minha intenção aqui é facilitar o entendimento, tá? É facilitar. Então vamos lá. Conservadorismo não tem exatamente uma definição. Tem vários livros aí que falam sobre conservadorismo, tem o Breve Manual do Conservadorismo, mas um conservador não tem uma definição. Por quê? Porque vai mudar de crença para crença, de localidade para localidade, tá? Vai mudar muitas coisas. Então, basicamente, o conservador é aquele que não é revolucionário. E mesmo assim, às vezes, o conservador ele vai querer uma revolução. Tá? Nossa, é muito complicado. Mas vamos lá, vamos tentar simplificar. O conservador, na verdade, é a pessoa comum. Pronto. O conservador, se fosse para definir assim, da forma mais básica possível, seria isso. É o cara básico. Conservador é a pessoa comum, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu quero desfazer na ideia do conservadorismo? É a ideia de que muita gente associa o conservador ao cristão. E conservadorismo não é cristianismo. Cristianismo é cristianismo. Conservadorismo é conservadorismo. Eu vi no Instagram uma situação que aconteceu esses dias agora. Tem um instituto muito legal. É bom, não é ruim. Mas que é do Dom João Bosco. Não é Dom Bosco só. É Dom Bosco. Eu vi algumas coisas deles, mas não são ruins. Mas o pessoal caiu matando em cima deles por quê? Porque eles fizeram uma live onde eles falaram sobre falsos ídolos da direita, falsos ídolos do conservadorismo. E aí eles colocaram Margaret Thatcher, o Winston Churchill, colocaram eles como sendo falsos ídolos, como se eles não fossem conservadores de verdade. E qual é o motivo pelo qual eles não consideram essas pessoas conservadores de verdade? Porque eles não eram católicos. Basicamente isso. Quer dizer, eles associaram o conservadorismo ao catolicismo, o que é extremamente ridículo, tá? Conservadorismo não é religião, conservadorismo é visão política, tá? Um outro dia também, uma outra pessoa de direita, a gente conversando no grupo, nós estávamos conversando no grupo, e aí essa pessoa falou sobre alguns princípios morais que o conservador tem que defender, e eu falei para ele, não, esses são princípios morais que um cristão defende, não que um conservador defende. Cristianismo é uma coisa, conservadorismo é outra coisa, tá? Então, o cristianismo tem princípios morais básicos, fundamentais, que norteiam o cristianismo, você não pode quebrar. Conservadorismo não tem, por quê? Vai depender de quem é a pessoa, né? Então, você tem um conservador cristão, e aí você tem um conservador que é cristão católico e o que é cristão evangélico. Você tem um conservador que é muçulmano,
Você tem um conservador que é hinduísta, você tem um conservador que é espírita, você tem um conservador que é umbandista, você tem um conservador que é ateu, certo? E é claro que essas pessoas têm princípios morais muitas vezes diferentes. Por exemplo, para mim, eu sou evangélico. Para mim, você não pode beber, tá? Bebida é um vício diabólico que afunda a pessoa. Aí, se você discorda de mim, tudo bem. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre bebida alcoólica e não tem problema se você discordar de mim, não tem problema, mas é o que eu penso e eu conservo o cristianismo dessa forma. Mas existe o conservador que é um católico que ele acredita que beber não tem problema, que até fumar não tem problema. Entende? Então, para um conservador hinduísta, ele vai conservar. Conservador vem de conservar alguma coisa. Vem de manter as bases de alguma coisa. E ele vai manter as bases daquilo que ele recebeu como herança, daquilo que ele conhece. Se o que ele recebeu por herança, se o que ele conhece é aquilo, ele vai claramente conservar aquilo. E o conservador hinduísta vai conservar um monte de coisa que eu não pretendo conservar. Da mesma forma que hoje eu conservo o cristianismo, né? Veja, eu sou conservador porque eu conservo, mas eu tenho preceitos morais, eu tenho bússola moral, eu tenho valores morais, não pelo conservadorismo, pelo cristianismo. O cristianismo me dá as bússolas e eu conservo. Eu sou um conservador que estou conservando alguma coisa. Entende? Mas é claro que se eu mudo de religião, por exemplo, né? Então eu sou um cristão hoje, e se amanhã eu me torno, por exemplo, um muçulmano? Muita gente pergunta se eu sou muçulmano, né, por causa da barba. Eu acho que eu tenho alguma origem árabe mesmo. Mas se eu mudo de religião, se eu me torno muçulmano, o que eu vou passar a conservar? Eu vou passar a conservar o islamismo. E aí a minha bússola moral, o meu senso moral, os meus valores vão ser pautados pelo islamismo. Entende? Quer dizer, o conservador ele nem é imutável, ele muda. É claro que ele muda. Porque ele vai conservar aquilo que ele crê, aquilo que ele acredita. E o que nós acreditamos muitas vezes difere de um para o outro. Mesmo entre o cristianismo evangélico. Né? Então, eu sou um cristão evangélico da Assembleia de Deus, né? Um movimento mais pentecostal. E aí tem o cristão evangélico, que ele é reformado, na igreja reformada, um presbiteriano, por exemplo. E aí nós temos pontos de divergência na nossa crença. Eu conservo o que eu acredito, ele conserva o que ele acredita, e evidentemente, com o passar do tempo, nós podemos mudar de opinião. Né? Então, o conservador, ele conserva aquilo que ele crê, tá certo? Ele conserva aquilo que ele crê. E aí vai depender de quem é a pessoa, no que ele crê, para ele que ele quer conservar, para você dizer se ele está vivendo de acordo com a fé dele. Não é se ele vive de acordo com o que eu penso, é se ele vive de acordo com o que ele pensa, se ele tem bases estabelecidas. Porque um revolucionário, de certa forma também ele é um conservador, né? Ele também conserva alguma coisa. Só que qual é a questão do revolucionário? É que o revolucionário ele conserva aquilo que ele ama, a crença dele. Mas ele rompe com as bases do passado. Né? Ele não acredita que o passado tem algum tipo de valor, ele não honra a memória passada, ele não acredita que existam bases sólidas, né, neste mundo, ou espiritual e tal. Ele rompe com isso. E ele quer mudar a ordem de uma forma muito drástica. Ele quer derrubar tudo que existe e construir de novo a partir dali, a partir dele. Né? O conservador, geralmente, ele não pensa que as coisas começam a partir dele. Ele entende que as coisas acontecem a partir de um tempo para trás e ele vem conservando, ele vem mantendo aquilo. Então, mesmo que eu mude de crença, por exemplo, sou um cristão, eu mantenho, eu conservo, eu acredito, eu defendo aquilo que foi me passado, certo? Mas aí eu me torno, daqui para cá, eu me torno um muçulmano. E aí, então, eu rompi com o cristianismo. E claro que eu vou, de certa forma, sim, o muçulmano ele pretende derrubar as bases cristãs. Pronto. Mas eu vou conservar outra coisa, eu vou conservar as bases muçulmanas, as bases islâmicas. Então, também não começa a partir de mim. Eu também não sou um revolucionário começando a partir de mim, mudando as bases do mundo todo, porque o mundo inteiro está errado. Não. Eu vou manter as bases de outra coisa, mas ainda mantenho base. Percebe? Então, o conservador, ele é alguém que ele acredita em alguma coisa, ele se pauta, ele tem senso moral por causa de alguma coisa, por causa de algo que ele recebeu do passado, e ele mantém aquilo. E aí, evidentemente,
o conservador vai ter as suas diferenças, tanto por causa da sua crença religiosa, quanto por causa dos seus costumes, que mesmo tendo crenças parecidas, os costumes podem ser diferentes, e também por causa da sua localidade, né? Porque um conservador brasileiro é diferente de um conservador americano, de um conservador mexicano, né? As coisas mudam. Então, fica difícil você definir o que é exatamente como é um conservador, entende? E aí existem acusações. Veja só, esses dias alguém debatendo comigo, a pessoa quis fazer uma acusação sobre outra pessoa, falando assim, olha, mas fulana diz que é conservadora e ela se casou com um cara mais velho do que ela, e eu acredito, é o que ele acredita, né? Ele não tem certeza, a pessoa nunca falou isso, ele acredita nisso, e ele está acusando a pessoa. E eu tenho certeza que essa pessoa casou por causa de dinheiro. E você, como conservador, você não pode aceitar isso, você não pode aceitar que alguém se case por dinheiro. Ora, veja, na cabeça dele, o conservador, ele tem uma bússola moral que todo conservador tem, e todo conservador tem que pensar exatamente daquela forma. Entende? E não é assim, não é assim. Veja, na Bíblia, não tem nenhum lugar dizendo por que você deve se casar. A Bíblia diz que o casamento ele é até que a morte separe, né? A Bíblia diz que você só pode casar com uma única pessoa, mas a Bíblia não diz o porquê você deve se casar. Então, o motivo pelo qual você deve se casar, cara, vai depender de muitas coisas. Durante muito tempo na história, os casamentos eram dados principalmente por questões financeiras. Eu vou casar a minha filha, eu procurava alguém que tivesse como sustentá-la. Não é quem ela ama, mas é quem vai sustentar ela. Uma pessoa de família, uma pessoa com condições. Entende? Então, o motivo pelo casamento, a Bíblia não definiu, Jesus não deixou escrito, não deixou definido. Aí hoje um cara que acha que sabe das coisas vai definir. Veja como é uma falta de entendimento do que são as coisas. E dizer, não, eu sou conservador, não aceito, e você também não pode aceitar. Ora, ainda que você tivesse ali um conjunto de crenças que digam por que você deve se casar, e está dizendo, você não pode casar por dinheiro. Ora, o conjunto de crenças é seu, não é meu. Também não é da outra pessoa. Quem sou eu para ficar fiscalizando por que a outra pessoa está casando? Percebe? Então, definir um conservador, às vezes é muito difícil, porque o que é um conservador? O conservador é a pessoa comum. É o seu Zé, que trabalha, que é casado, que tem seus filhos, que ou não, que de repente não tem filhos, ou que de repente é casado, mas que ele vive um modelo de vida guardando preceitos que ele recebeu. E não quer dizer que ele nunca vai mudar esses preceitos, não quer dizer que ele não vai adaptar alguma coisa, mas que ele não é um revolucionário. Ele não pretende romper com todas as coisas do mundo, ele não pretende fazer com que eu rompa também com as coisas do mundo, né? Porque o revolucionário, além dele querer romper com as coisas do passado, ele quer me forçar a romper também. Ele quer mudar o mundo inteiro, o mundo inteiro tem que se adaptar a mim. E se o cara falasse assim, olha, eu vou romper com o passado todinho, para mim nada de sair religião, eu quero tudo novo. Para mim as bases estão todas erradas, daqui para frente começa um novo modelo de pensamento, rompeu com o passado. Mas o cara está cuidando só da vida dele. Ele não está tentando fazer isso comigo. Ele não está me forçando a mudar também. Ele pode até querer me convencer, mas não está me forçando a isso. Tá ótimo. Daqui para frente ele vai conservar o que ele pensa. Ou seja, daqui para frente ele também se torna um conservador. Veja, o conservador é o cara comum. É o cara comum sem nada demais. É o cara que não quer ser o revolucionário que vai mudar a vida dos outros. Veja, aí você encontra fácil quem é revolucionário, né? Você vê a feminista, no cabelo pintado, que acha que a família é prisão, que acha que o marido é um abusador, que acha que filho é peso. É o jovem marxista, né? Maconheiro, que acha que tudo tá errado, que o patriarcado não vale para nada, que o capitalismo é uma desgraça, que o cristianismo tem que acabar. Esse é o revolucionário. Às vezes vivendo numa casa conservadora, numa família conservadora. Entende? O conservador não é aquele que muita gente fala assim, o conservador, ele pretende manter as bases da sociedade. Que negócio mais besta, cara. Que negócio mais besta. É claro que nós pretendemos, o conservador, por definição, ele pretende defender, ele pretende manter aquilo que ele acredita que funciona. Mas é evidente que nós não acreditamos que tudo no mundo funcione. No Brasil, por exemplo, se você se declarar um conservador, você vai ter que ser um revolucionário ou um socialista. Sim, de alguma forma você vai, quer ver? Porque o revolucionário ele vai ter que romper com as coisas, né? Aí você tem o sistema que nós temos hoje. Olha que maravilha nós temos, né? A Constituição.
toda socialista, nós temos CLT que é socialista, nós temos todo o conjunto de impostos e burocracia que são socialistas, né? A forma que nós compramos, negociamos, nós pagamos todas as coisas é um modelo socialista, as escolas são socialistas. Você quer manter tudo isso? Você é um socialista, então você vai manter o socialismo. Então, se é um conservador, você vai manter o socialismo. Se você quiser manter tudo o que tem, não podemos derrubar nada. Tá tudo perfeito. Socialismo. Agora, se você quiser mudar drasticamente, e honestamente eu queria mudar drasticamente muita coisa. É praticamente revolucionário, né? É mudar muita coisa. Então, por princípio, nós vamos mudar devagar. Então, conservador, ele vai devagarzinho. Vamos mudar aos poucos, vamos mudar aos poucos. Mas que as coisas têm que mudar, é evidente que elas têm que mudar. É evidente que elas têm que mudar. Tanto para frente como para trás, mas tem que mudar. Certo? Tem que mudar para melhor, adaptando devagarzinho. Beleza? Acho que o vídeo está ficando longo. E eu gostaria muito de ter um norte para onde a gente vai caminhar aqui. Então, se você quiser deixar aí um ponto, um tópico, olha, mas conservador, ele pensa assim, ele defende isso, para que lado que ele vai? Como um conservador se dá com essas questões? Tá? Se você puder me dar o norte de onde nós vamos caminhar na conversa, deixa aqui no comentário para mim, tá certo? Curte esse vídeo, comenta, se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda, para a gente ir conversando e a gente entender, chegar no melhor entendimento do que é o conservadorismo. Tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida. Até um próximo vídeo.